Bom dia, bom dia! Graça e paz! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Amados, hoje é sexta-feira e eu quero desejar a todos vocês um final de semana abençoado. Que você possa ter um tempo de qualidade com a sua família, que você possa descansar. Que o Senhor renove as suas forças, o seu ânimo e o seu vigor para enfrentar a semana que vem, a semana que virá. E eu quero declarar sobre a sua vida que será uma semana de muitas vitórias e conquistas em nome de Jesus. Amém? Amados, quero falar com você sobre uma passagem que está registrada no Evangelho de João, no capítulo 9, que vai contar a história de um cego de nascença. Jesus passa por aquele lugar, vê esse cego de nascença. Os discípulos perguntam para ele: Mestre, quem pecou? O pai ou a mãe desse cego, para que ele nascesse assim? Aí Jesus diz que nem um dos dois pecaram, mas ele nasceu daquela maneira para que a glória de Deus fosse manifesta na vida dele. E aí Jesus cospe no chão, você vai ver isso no verso 6. Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou nos olhos do homem e então disse: vá se lavar no tanque Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Este homem era um mendigo e cego. Ele ficava ali sempre pedindo esmolas e ele não enxergava. Todos o conheciam. Ninguém se incomodava com a presença dele. Ninguém estava nem aí para a vida dele. Mas, queridos, a partir do momento que Jesus abre os olhos desse cego, todo mundo começa a ver esse cego. Ele começa a enxergar, mas as pessoas começam a vê-lo. Ele se torna agora visível para as pessoas. Ele era invisível, ninguém percebia ele ali. Mas a partir do momento que Cristo o curou, as pessoas começaram a observá-lo e começaram a persegui-lo. Em que sentido? Os fariseus começam a perguntar: hoje será que você era cego mesmo? Começa a dizer, até questionar se ele era realmente cego. Olha só, a partir do verso 3 vai dizer assim, ó. Levaram os fariseus o homem que fora cego, e era sábado, o dia que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus lhe perguntaram: como é que você recuperou a vista? O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra com saliva nos meus olhos, eu lavei e agora vejo. E eles começam a questionar, eles começam a perguntar: mas quem é este homem que te curou? Ele é um pecador, como é que ele pode te curar? Porque eles acusavam Jesus. Eles chamam os pais desse cego e perguntam: ele era cego mesmo? Aí os pais vão dizer assim, ó, no verso 20: sabemos que ele é nosso filho, sabemos que ele nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora e nem quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, ele tem idade e falará por si mesmo. Os pais dele tinham medo dos judeus, pois estes haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era Cristo, seria expulso da sinagoga. Então por isso que eles falam assim, ó, ele já é de maior, pergunta para ele. Uma coisa nós sabemos, ele nasceu cego e era cego. Agora quem abriu os olhos dele, não sabemos. E eles começam a questionar esse cego. Ou melhor, esse ex-cego, né? E aí no verso 30, esse homem responde assim: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Verso 32. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se este homem não fosse homem de Deus, não poderia fazer coisa alguma. E aí, diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem ousadia de nos ensinar? E expulsaram ele da sinagoga. Olha isso, amados. Os fariseus, eles negavam a verdade. Eles não aceitavam que Jesus era o Messias. E aí eles expulsam esse cego da sinagoga. E olha que demais. Jesus, quando vê que esse homem foi expulso, Jesus vai encontrá-lo e diz assim para ele: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu. Ele perguntou: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Aí Jesus responde: você já tem o visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Então, aí Jesus
Aí Jesus disse para ele: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que se veem se tornem cegos. Amados, olha só, este homem, ele recuperou a visão. Jesus dá a ele a visão física e Jesus salva este homem. Este homem se rende a Jesus e adora Jesus. Queridos, o que eu quero trazer ao seu coração com essa palavra? Que o Senhor, Ele quer abrir os nossos olhos. E enquanto nós estamos com os nossos olhos fechados para quem Jesus é, quando nós estamos com os olhos fechados para o reino de Deus, nós não incomodamos. Nós somos invisíveis para muitos. Mas a partir do momento que Cristo abre os nossos olhos, nós reconhecemos que agora nós pertencemos a Jesus. Nós reconhecemos Cristo em nossas vidas. Nós o adoramos. A partir disso, amados, aí muitos começam a nos ver. Mas eles começam a nos ver para nos perseguir, para criticar, para nos condenar, para nos acusar. E eu quero convidar você a estar com os teus olhos em Jesus. Jesus abriu os seus olhos. Jesus abriu os meus olhos. Vivíamos em pecado. Vivíamos numa vida distante do Senhor e nós não conseguimos ver isso. Mas um dia Jesus nos alcançou. Jesus nos encontrou. E Ele colocou em nossos olhos as tuas mãos poderosas e Ele nos sarou. Ele nos curou da cegueira espiritual que nós vivíamos. E hoje nós podemos ver. E o meu desejo é que você, que eu, que nós continuamos com os olhos fitos em Jesus, independente das perseguições, independente das críticas, porque eu sei que muitas das vezes nós vamos sofrer críticas e muitas das vezes pelos nossos familiares, por pessoas que estão próximas a nós. Porque pensa comigo, se o diabo usar alguém lá de fora para te criticar, para acusar você, isso não mexe muito com você. Mas quando é alguém da nossa família, quando é alguém que nós amamos, isso mexe muito conosco. Então, independente, meus queridos, se é um familiar seu, se é um amigo seu, se é o seu cônjuge ou se é o seu filho, independente de quem seja, que esteja criticando a sua fé, criticando você porque os teus olhos foram abertos por Jesus, continue olhando para Cristo, pois um dia o Senhor também abrirá os olhos deles e eles vão ver o que você vê, eles vão ver o que nós vemos e eles irão fazer como este cego, eles irão prostrar diante do Senhor e o adorar. Então permaneça com seus olhos fitos em Jesus, amém? Que escamas caiam por terra nesta manhã, que olhos sejam abertos pelo poder do nome de Jesus Cristo, amém? Beijo no seu coração, fica na paz, Deus te abençoe.